Rede Mater Dei de Saúde tem se preparado desde janeiro para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Um comitê de crise montado. Esse comitê de crise é uma entidade multidisciplinar que reúne profissionais de diversas áreas da instituição. Onde a gente pôde analisar todos os casos relatados do exterior e nos preparar para as ações que seriam necessárias para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Rapidamente a gente ampliou o escopo de atuação desse comitê de crise, focando em algumas frentes prioritárias para a gente conseguir combater essa pandemia de forma mais eficiente. Aqui internamente no hospital nós fizemos várias ações junto a colaboradores, a clientes, para que todos os nossos pacientes tenham segurança, todos os nossos colaboradores tenham segurança caso necessitem vir ao hospital. Porque também algo importante para a gente não era só tratar os pacientes com os sintomas do coronavírus, mas manter um atendimento de qualidade para aqueles pacientes que precisavam de atendimento em outras especialidades, em outras demandas, né? O Mater Dei investiu nesse período ainda em ferramentas de inteligência artificial para termos maior previsibilidade de recursos a serem utilizados em possíveis picos de demanda de pacientes de coronavírus. Além da gente completar os 40 anos nesse ano, a gente foi colhido com um desafio inédito para a Rede Mater Dei e a gente teve também que nos reinventar na forma de colaborar, na forma de estar mais próximo do nosso cliente, mesmo sabendo que às vezes a gente teve que estar um pouco mais longe. Então a telemedicina foi uma inovação desse período, os novos métodos de chegar próximo do nosso paciente, não mais dentro das nossas instituições, mas também na casa do paciente. Desde o início de 2020, nós já temos um time muito atuante, chamado Inovater, que estuda novos projetos, estuda novas ações relacionadas à inovação na área da saúde. E durante a epidemia não foi diferente. Então nós tivemos um papel muito importante também de um papel de consultoria com algumas empresas. Então, através, por exemplo, de uma parceria com a Vale do Rio Doce, a gente participou do desafio de startups, então selecionando startups brasileiras e startups também internacionais, através de um concurso de startups que tinham projetos e produtos relacionados à epidemia de Covid-19. Um dos nossos principais compromissos aqui na Rede Mater Dei de Saúde é uma preocupação constante em estarmos na vanguarda e à frente das melhores certificações e acreditações internacionais. Nós conquistamos para as 3 unidades da Rede Mater Dei de Saúde, Santo Agostinho, Betim Contagem e a Contorno, que já era acreditada, o selo da JCI Internacional, principal selo que certifica hospitais ao longo do mundo. Conseguimos que as nossas 3 unidades estivessem inseridas nesse seleto grupo dos principais hospitais certificados, não só no Brasil, mas também e principalmente fora do país. Teve também uma parceria junto com a Diretoria de Novos Negócios, de uma atuação junto às empresas, então, por exemplo, junto ao CEASA, junto aos shoppings de Belo Horizonte, numa atuação através de uma consultoria técnica da volta às atividades relacionadas àquelas empresas. Nós temos a plena certeza e a plena consciência que a diretoria da Rede Mater Dei de Saúde não age e não agiu sozinha durante todo esse período. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles profissionais de saúde, colaboradores da Rede Mater Dei e parceiros da Rede Mater Dei, como por exemplo o nosso corpo clínico, que reforçaram muito a sua filosofia de atendimento, reforçaram muito o seu objetivo profissional, o seu objetivo de vida, ao se apresentarem para os nossos pacientes, ao estarem junto com os nossos pacientes num momento tão crítico, tão sensível como esse. Então, nosso muito obrigado a todos esses profissionais que não se furtaram, mesmo estando muitas das vezes em risco, em atenderem esses pacientes, a cuidarem desses pacientes, a darem mais esperança para todos esses pacientes que buscaram a Rede Mater Dei de Saúde.
A gente está começando o nosso terceiro módulo do Conexão Saúde e Bem-Estar. Conversamos agora com o presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados do Brasil e agora nós vamos ter uma outra oportunidade. O primeiro momento foi de entender a visão pública, a visão do vírus de maneira geral desses últimos 9 meses, a partir de 3 personagens que lideram a gestão pública na saúde em Minas Gerais. O secretário do Estado, o secretário do município de saúde e o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agora nós vamos ter a oportunidade de escutar um grupo gestor do Hospital Mater Dei, da rede Mater Dei, que é um dos principais sinônimos de atendimento à saúde no Brasil e que está aqui em Belo Horizonte com 3 unidades, 2 unidades em Belo Horizonte, 1 unidade em Betim e agora se preparando para abrir mais uma unidade em Salvador, na Bahia. Então, é um exemplo de gestão, é um exemplo de, obviamente, de inovação no meio de tanto tumulto que foi gerado nessa pandemia. E aí eu vou começar escutando aqui o meu caro José Henrique Salvador, que é diretor operacional da rede Mater Dei. E eu gostaria, José Henrique, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre um panorama geral, uma realidade do Estado como um todo e uma realidade também do país. O que a gente gostaria de entender tendo a rede Mater Dei participando do nosso Conexão Saúde e Bem-Estar hoje? Como é que foram esses 9 meses aí? A gente já está chegando próximo do final do ano, começando mais um ano novo. Obviamente surgiram muitas dúvidas, muitas possibilidades e oportunidades nesse decorrer. Você como não só gestor, mas também herdeiro, sucessor de uma história tão bonita como é a do Mater Dei, eu gostaria de te escutar. O José Henrique, ele é formado em administração de empresas pela IBMEC, atuou em grandes empresas do setor da saúde antes de estar no Mater Dei, trabalhou em áreas administrativas e de planejamento do DASA, que é uma das principais empresas de diagnóstico aí do Brasil, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein e, obviamente, no Mater Dei, onde ele é o diretor de operações da rede Mater Dei. O que mudou na sua vida como diretor de operações da rede Mater Dei neste período de pandemia? O que mudou no seu dia a dia, na sua atuação como responsável pelas operações da rede nas 3 unidades? O que mudou no seu dia a dia? Quais foram as principais mudanças na sua atuação de março em diante até o presente momento? O que mudou? E o que de fato você entende que vai se transformar daqui para frente nas suas atuações? Boa noite, Gustavo. Boa noite, doutor Paulo. Primeiro dizer que é um prazer aqui para a gente da Rede Mater Dei de Saúde participar de um evento como esse e parabenizar o Conexão Saúde, parabenizar vocês aí por proporem um modelo de conversa em que a gente possa aprender tanto uns com os outros, que a gente possa sair certamente mais forte de um encontro como esse. Gustavo, certamente a gente teve grandes mudanças nesse período de pandemia, Foram meses aí em que a gente passou do incerto, em que a gente passou de momentos de muitas transformações e poucas informações, e que a gente foi tentando construir um modelo para a gente poder atacar essas incertezas que a gente viveu durante esse tempo todo, O começo da pandemia, eu acho que a gente, de certa forma, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma posição um pouco melhor do que outras partes do mundo. A gente foi vendo a pandemia se aproximando do país e a gente foi buscando aspectos muito técnicos, informações muito embasadas para ajudar a gente a preparar as nossas instituições para receber esses pacientes que certamente viriam, que seriam infectados na nossa praça e que certamente viriam a utilizar os nossos serviços médicos hospitalares. A gente tem um comitê de crise, que é um comitê que já há alguns anos ele é formado, mas a gente incorporou muito esse comitê de crise durante todo esse tempo, diminuímos muito o período
entre reuniões desse comitê de crise, trouxemos mais pessoas para incorporar esse comitê e começamos a pensar e a planejar atividade por atividade do nosso dia a dia, reunindo todos os dias às 7h30 da manhã para poder propor novas ações para a gente poder, de certa forma, preparar melhor a nossa instituição para poder receber os pacientes. E aí, atuando em algumas frentes que foram frentes muito prioritárias, né? O primeiro é essa frente do atendimento, a gente ter fluxos diferenciados para a gente atender os pacientes que nos procuravam. Tem alguns sintomas, né, dentro de um hospital, eles não podem esperar, então também tinham os pacientes que não tinham sintomas gripais, esses também deveriam continuar tendo o seu atendimento garantido. Os pacientes que tinham sintomas gripais, sintomas respiratórios, foram todos direcionados em fluxos totalmente separados desde o início, e a gente, assim, deu segurança para que todos os nossos pacientes pudessem receber os serviços médicos hospitalares adequados. Uma outra frente muito importante foi a frente da proteção. Esse também foi um desafio muito grande, um desafio muito conduzido, inclusive, pelo Fábio, que está aqui com a gente hoje, foi o desafio de garantir EPIs suficientes para os profissionais de saúde que atuaram à frente das nossas instituições. Garantir que esses profissionais tivessem as máscaras, tivessem capotes, tivessem os equipamentos necessários para atenderem aos nossos pacientes nas suas necessidades, mas com toda a segurança necessária, né? A gente fala muito que os nossos profissionais de saúde nesse momento, além dos profissionais de saúde, dos heróis que a gente chama, daqueles que estavam atendendo à frente ali do campo de batalha, eles também poderiam ser infectados, eles também poderiam se tornar pacientes, e a gente precisava de ter uma visão muito diferenciada para esses pacientes, para essas pessoas, para esses profissionais. Uma outra frente que a gente começou a atuar também, muito desde o início dessa pandemia, foi uma frente de colaboração e solidariedade. Começaram a faltar no nosso país instrumentos básicos para atender os pacientes de Covid. Um deles são os respiradores. Eu acho que isso ficou notório aí, a nossa incapacidade enquanto sociedade de prover os respiradores necessários para esse momento. A Rede Mater Dei de Saúde, entendendo isso, rapidamente também uniu forças com diversos entes, como, por exemplo, a Tacom, uma indústria daqui da nossa região, para poder abraçar e em quatro mãos, né, ajudar essas indústrias a também terem respiradores desenvolvidos num prazo cada vez mais rápido também, trazer isso ao mercado. Nós também nos orgulhamos muito disso. Entendemos também que era função da Rede Mater Dei de Saúde não apenas atender os pacientes dentro das nossas instituições. Nós nos associamos, de novo, nos fizemos presentes em outras regiões, como, por exemplo, no Pará, onde a gente, ainda hoje, nós administramos uma unidade de terapia intensiva para pacientes de Covid para a Vale, no Pará. Fizemos isso já há alguns meses e temos apoiado eles naquela empreitada. E também temos apoiado muito algumas empresas a retornarem e manterem as suas atividades com segurança através de um serviço de consultoria que a gente rapidamente montou. Isso englobando, como o doutor Eduardo Amaro disse até pouco tempo, englobando telemedicina, englobando e aumentando a nossa capilaridade de atendimento, tentando estar mais próximo de quem precisa. Uma fala do doutor Salvador, nosso fundador, é que a nossa missão de vida é atender as necessidades dos nossos pacientes, atender a necessidade das pessoas que precisam de serviço de saúde, e é nesse sentido que a gente tentou atuar durante todo esse tempo da pandemia. Acredito que grandes mudanças vêm por aí, mas acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso nesse nosso bate-papo que a gente vai ter aqui nesse momento. Perfeito, meu caro José Henrique. Eu vou fazer um círculo da seguinte maneira. Acabamos de entender aí as questões operacionais, como é que foram esses últimos meses. Vamos voltar a falar sobre essas possíveis transformações que tem aí mais à frente. Eu queria finalizar com o Felipe falando sobre medicina, sobre essa questão de caráter mais médico. Mas antes dele, eu queria então falar com o Fábio. E o Fábio, você é formado em administração de empresas, pós-graduação em MBA em finanças, trabalha no Mater Dei desde 2003, tendo ocupado vários cargos de gestão e de superintendência
em abril de 2017, assumiu a diretoria financeira da Rede Mater Dei. Já tem 17 anos, já está indo aí para 18 anos que você está na Rede Mater Dei. Desde 2017, sendo o responsável pela diretoria financeira. Certamente com um grau de organização e planejamento muito grande. Hospital abrindo, hospital se movimentando, crescendo, expandindo, você deve ter um grau de planejamento muito grande, que, no meu entender, passou um tsunami por ele a partir de março de 2020. Como é que você se moveu nesse tsunami de movimentações aí, essas necessidades todas que tiveram, inclusive, como o próprio Zé Henrique falou, sobre as questões dos equipamentos de proteção pessoal, o mundo inteiro foi atrás disso, não só dos equipamentos, mas de tudo, de respirador, de gases, do que for. Como é que foi esse movimento para a sua atuação como profissional da área financeira, mas atuando especificamente no ramo da saúde e em uma organização tão referencial como é o Mater Dei? Como é que você se moveu e o que você aprendeu desses momentos que a gente está atravessando ainda? Boa noite, Gustavo, boa noite, doutor Paulo. Obrigado aí por nos dar essa oportunidade de contar um pouco da nossa experiência durante essa fase difícil que todas as empresas passaram. Começando do final que você falou muito bem, planejamento é algo que foi fundamental para nós nesse período. Isso começou há muito tempo atrás, quando, desde 2002, o Mater Dei instituiu um planejamento orçamentário, algo extremamente raro naquela época em hospitais. Então, nós conseguimos, desde 2002, fazer um planejamento muito assertivo dos nossos gastos, das nossas receitas. A partir de 2012, quando a gente planejou a construção da unidade contorno, nós fomos instituídos a fazer um planejamento de longo prazo, ou seja, planejamento de 5, 10 anos. Foi isso que nós implantamos aqui em 2012, e desde então a gente prepara cenários pessimistas, cenários realistas, cenários otimistas, para que a gente realmente coordene todo um planejamento financeiro para possíveis fases que o hospital ou que o mercado possa viver. E esse planejamento foi muito importante nesse momento da pandemia, onde quase todas as empresas tiveram reduções drásticas de receitas. No caso de hospitais, além da redução drástica de receita, a gente teve também aumentos de custos, porque, como o Zé Henrique falou, alguns insumos encareceram de forma substancial, máscaras, luvas de procedimentos, próprios respiradores. Então, nós instituímos, logo após a pandemia, um comitê específico financeiro, um comitê financeiro de crise, onde semanalmente nós avaliamos os nossos gastos, o que saía, o que entrava, de que forma que a gente poderia negociar, renegociar com os fornecedores, principalmente possíveis pagamentos. Aqui, vários fornecedores, parceiros do hospital, atenderam ao nosso chamado de reduções de alguns valores, postergações de pagamentos, porque o mais importante naquela época, além de atender o paciente, é garantir também que o Mater Dei saísse de uma forma sem tantos problemas dessa pandemia. E aquele planejamento feito de 5 anos lá atrás, né, é um planejamento que se renova, que constantemente ele é atualizado. Esse planejamento foi muito importante, porque a gente viu que cenários pessimistas, eles são importantes para que uma empresa se planeje e que toda a organização consiga passar por esse momento que a gente está vivendo. Então, esse comitê gestor de crise financeiro,
participava, né, o presidente, o nosso presidente, o Henrique Salvador, eu, nosso diretor de controladoria, o nosso diretor de novos negócios, para que a gente conseguisse planejar semanalmente as nossas despesas, os nossos gastos. O nosso maior aprendizado nesse período foi de que a gente realmente precisava ter um planejamento bem feito, né? Toda os nossos suprimentos, principalmente, foi atrás de insumos que faltaram nesse período, mas a gente não teve nenhum tipo de problema em achar esses insumos, em garantir que o paciente tivesse a melhor assistência necessária e possível. Então, eu acho que essa experiência agora que a gente teve mostrou realmente que o planejamento é fundamental na vida das empresas e o planejamento financeiro mais ainda, e isso se mostrou importante nesse período. Fábio, está claro. Eu queria escutar de você depois o que de fato foi muito fora da curva, quais foram vamos falar, os produtos, os serviços, as necessidades de um hospital, e aí eu não digo só do Mater Dei, de um negócio como o hospital, precisou nesse momento e que de fato teve coisas completamente fora da curva, fora de uma perspectiva razoável. Eu vou voltar em você aí já, vou falar com o Felipe agora. Felipe, no que diz respeito à área médica, a área de atendimento ao paciente de maneira geral. Felipe Salvador Liglório, ele é formado em medicina pela UniBH, com MBA na London Business School. Trabalhou em funções administrativas nos principais hospitais e liderou projetos de assistência médica tratada em valor enquanto trabalhava como líder do projeto ISHON, que eu gostaria de saber o que é. Atualmente é médico, diretor de sistema de saúde Mater Dei. Felipe, como é que foi atravessar esses 9 meses aí? Quais foram as principais lições? Você que, ao contrário do José Henrique, é médico, é profissional da área de saúde. Como é que foi a sua percepção de todo esse movimento e como é que você entende que o grupo Mater Dei saiu ainda mais forte, ainda mais qualificado daqui para frente? Então, boa noite, né, Gustavo? Mais uma vez, obrigado aí você, ao PCO, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Acho que, como o Zé Henrique e o Fábio bem falaram, essa forma de diálogo acho que enriquece muito, contribui para a sociedade, contribui para a gente sair cada vez mais forte aqui desses diálogos, né? Bom, primeiro, né, Gustavo, acho que a palavra acho que foi um desafio, né? Está sendo um desafio cada dia, principalmente a gente da área da saúde, lidar aí com o Covid, lidar aí com o coronavírus, que é uma doença tão desconhecida, né? Uma doença nova e que gera, às vezes, algumas surpresas, algumas incertezas e alguns medos na área da saúde. Então, acho que assim, se você me perguntar qual a palavra que eu resumiria tudo que a gente está vivendo, eu falaria que é um desafio, principalmente para os profissionais da área da saúde. Então, como é que a Rede Mater Dei se preparou para isso? Eu acho que o grande start foi realmente o nosso comitê de crise. Então, a Rede Mater Dei, desde janeiro desse ano, né, antes de começar a ter qualquer tipo de caso no Brasil, qualquer tipo de caso até mesmo, né, no nosso continente, aqui na América, a gente já começou a estudar o vírus, o aparecimento do vírus, primeiros sintomas que estavam sendo descritos na literatura, em outros casos como a China, e depois os aparecimentos dos primeiros casos também na Europa. E a gente começou a se preparar e a se perguntar na Rede Mater Dei como que a gente deveria preparar de forma na área administrativa, então voltada a recursos, voltadas aos EPIs necessários, mas também como se preparar tecnicamente para atender esses pacientes. Então, acho que o Fábio muito bem falou da questão do planejamento.
Eu acho que uma virtude que a Rede Mater Dei tem ao longo dos anos é ter o planejamento financeiro muito bem estruturado, mas também o planejamento técnico, né? O planejamento do corpo clínico muito bem estruturado, e que o fato do Mater Dei, né, ser um hospital fundado por médicos, né, administrados, inclusive até hoje, por médicos na diretoria, fortalece muito essa relação com o corpo clínico, com o médico e também com a diretoria e com a gestão. Então, esse relacionamento com o corpo clínico foi fundamental para a Rede Mater Dei poder atender os pacientes com qualidade. Então, desde as primeiras discussões, a gente teve, junto com a gente, a infectologia, liderando essas discussões, junto com as equipes de clínica média, as equipes de cardiologia, de pneumologia, de otorrino. Então, nós tivemos uma discussão realmente multidisciplinar, focando do que seria necessário adaptar os nossos serviços para o atendimento dessa população. Uma das ações que a Rede Mater Dei realizou, e que eu acho, Gustavo, que foi muito acertado, e ainda nós estamos ainda com essa atitude, foi a determinação de áreas coortes para atendimento da população. Então, como muito você estava conversando antes, né, com o Eduardo Amaro, antes com o secretário de Saúde, a gente sabe que existe ainda sintomas e doenças que a população continua a ter, continua a apresentar e que não podem esperar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estar preparado para atender os pacientes de Covid, aos pacientes que precisam desse cuidado especial, cuidado especializado, a gente também não pode esquecer dos pacientes que precisam da gente pelas outras patologias e pelas outras doenças. Então, os casos de cânceres, né, continuam acontecendo no Brasil, a gente precisa de dar atendimento para esses pacientes. Os casos de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, os infartos agudos do miocárdio, isso tudo continua acontecendo. A Rede Mater Dei se estruturou para atender muito bem esses pacientes que precisam dos cuidados, vamos colocar, tradicionais, né, os cuidados que já eram clássicos também para os pacientes do Covid. Então, em cada unidade hospitalar, então na Contorno, no Santo Agostinho, Betim, Contagem, a gente separou os fluxos para atendimentos de pacientes com doenças respiratórias e pacientes com suspeitas ou confirmados de Covid, e para os pacientes, né, que necessitam do atendimento das outras doenças. Então, acho que isso foi uma vantagem muito grande. A nossa estrutura hospitalar permitiu essa separação. Então, a gente traz segurança para os pacientes que precisam de uma cirurgia letiva, os pacientes que precisam de um atendimento mais urgente e para os pacientes que precisam de uma internação devido ao Covid-19. Além disso, né, Gustavo, foram criados também comitês técnicos para discussão relacionados aos tratamentos e aos sintomas do Covid-19. Então, uma das coisas, inclusive, que foi discutida, né, nos painéis anteriores, relacionados a possíveis vacinas, possíveis tratamentos, né? Então, muito se fala se dá ou não hidroxicloroquina, se usa ou não ivermectina em alguns casos, né? O Anita, que foi muito discutido, inclusive, aí, com alguns resultados aí divulgados pelo nosso presidente, também está sendo muito discutido na Rede Mater Dei, e muito tentando sempre focar no lado técnico, tentando retirar as discussões políticas que estão muito hoje em alta, né, relacionadas ao Covid, mas sempre focando no que realmente traz resultado para o paciente e no que realmente tem valor para o paciente. Então, a Rede Mater Dei também foca muito na segurança assistencial do paciente, né? E mesmo durante esse período todo de epidemia, né, Gustavo, a gente, com essa tradição de segurança e qualidade que a Rede Mater Dei tem, nós passamos por um processo de certificação de qualidade, que é a maior acreditadora, né, reconhecida internacionalmente, que é a JCI, né, o Joint Commission International, e conseguimos, né, esse selo de qualidade nos nossos 3 hospitais. Então, isso também, além de ser um selo de qualidade, comprova que os nossos processos, todos os nossos setores trabalham em conjunto, em harmonia, para gerar a qualidade do paciente. Então, eu acho que, de certa forma,
com a separação das áreas coortes, inclusive também contribuindo com o poder público. Então, nós separamos uma área no nosso Hospital de Betim Contagem para que doamos, né, cedemos o espaço para servir como hospital de campanha, os leitos para hospital de campanha junto ao governo do Estado. Então, também dando essa atenção para a sociedade, eu acho que a Rede Mater Dei conseguiu se preparar e adaptar para receber os nossos pacientes que precisavam desse atendimento tão delicado nesse momento. E só para terminar, né, Gustavo, quando você falou um pouco aí da minha apresentação, eu já trabalhei também nessa questão de saúde baseada em valor, né, que é referente ao ITION. E só para explicar de forma muito rápida para você, a ITION hoje é um consórcio internacional que foi fundado por um professor, Michael Porter, da Harvard Business School, e também um partner, né, da ABEM, que é uma consultoria internacional, que foca no que gera valor para o paciente. Então, hoje, a área da saúde se pergunta: precisamos gerar valor para a sociedade, precisamos gerar valor para o paciente. Então, é olhar para o paciente de uma forma mais global. É o que gera valor para o Gustavo, e não pensar só na doença que o Gustavo tem. Então, a gente quer entender, Gustavo, o que realmente você precisa naquele atendimento. Então, não é só um foco técnico, é um foco também na visão da pessoa como ser humano. Então, às vezes, vou dar um exemplo rápido, né? Às vezes, uma diabetes, a pessoa ela não quer ter uma complicação, ela não quer ter, por exemplo, uma amputação do pé. Então, a gente foca para gerar e dar valor ao que a pessoa quer, não só apenas o resultado e a cura da doença, mas também gerar uma qualidade de vida para aquela pessoa, ensinar ela, às vezes, a conviver com uma doença que é crônica, que às vezes não tem cura e que vai precisar realmente ter esse longo prazo aí de tratamento da doença. Isso pode ser entendido como uma evolução da forma de praticar a medicina? Acredito que sim. Eu acho que muito se fala na medicina baseada em evidência, né, que eu acho que é fundamental, eu acho que isso é a base de tudo, que é gerar a medicina que realmente tem evidência, mas eu acho que hoje em dia a gente procura algo mais, a gente procura realmente gerar valor para o nosso paciente. E quando a gente fala valor, a gente pensa na entrega que é feita para o paciente e também no custos. Por isso que eu acho que essa parceria aí que eu citei no início, entre a gestão, entre a área financeira do hospital e também a área técnica é fundamental, porque não adianta a gente também querer entregar tudo para o paciente e ter um custo exorbitante, um custo que ele é impagável, né? A gente precisa começar a pensar no setor de saúde também, na sustentabilidade do setor de saúde. Claro. Nós vamos ter o próximo módulo aqui vai ser escutando o maior plano de saúde que a gente tem no nosso estado e um dos maiores do Brasil, que é o Unimed BH. Certamente vamos poder escutar um pouco mais sobre essa prestação de serviço e como ela se moveu ao longo desses últimos meses. José Henrique, só para poder finalizar esse bloco e para poder passar um pouquinho do tamanho, da grandeza, da importância do Mater Dei para Belo Horizonte, para Minas Gerais, e aí eu finalizo ali com o Fábio, qual que é o volume de pessoas, qual que é o volume de pacientes que o Mater Dei atende hoje, mensalmente? Qual que é a capacidade que o Mater Dei tem de influir positivamente na saúde de pessoas de Belo Horizonte ou de Minas Gerais? Gustavo, hoje nós temos em operação na Rede Mater Dei de Saúde 1.100 leitos nos nossos 3 hospitais, aqui os 2 de Belo Horizonte e o de Betim Contagem. Temos pronto-socorros nos 3 hospitais, são pronto-socorros também equipados para receber cada hospital mais de 1.000 pacientes por dia. Fazemos também exames, de todos os tipos de exames, ressonâncias magnéticas, tomografias, ultrassons, raio-x, medicina nuclear, PET-CT também nas nossas unidades. Temos um atendimento à oncologia também, um atendimento que está cada vez mais forte, mais presente e prevalente nas nossas instituições. E também, Gustavo, se me permite, né, reconhecemos muito o valor das pessoas que atuam aqui com a gente, né? Então, hoje são mais de 3.000 colaboradores diretos
que, além de atuarem na rede Mater Dei de saúde enquanto profissionais diretos de saúde, né, também são atendidos hoje como beneficiários do nosso sistema de saúde. Os nossos colaboradores também utilizam os nossos serviços e temos mais de 5.000 médicos cadastrados que, como o Felipe bem disse, né, atuaram aí lado a lado com a gente aí durante todo esse período, sabe? Esses números crescem a cada dia, felizmente, mas o mais importante para a gente é a manutenção da nossa cultura, valores de atendimento, principalmente estarmos cada vez mais preparados para atuarmos numa sociedade que demanda de serviços cada vez mais complexos e ter a rede Mater Dei de saúde cada vez mais preparada para influenciar positivamente na saúde das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Obrigado novamente, viu, Gustavo, você e o PCO aí pelo convite. Você, José Henrique. Fábio, nesse processo aí de pandemia, o que mais assustou em relação a crescimento de custo? E aí eu estou falando só como uma curiosidade para as pessoas entenderem o tanto de mudança que teve nessa área de custo, nessa área de consumo dos hospitais em relação ao momento da pandemia. O que mais aumentou de custo e o que mais a gente teve dificuldade de encontrar foram os EPIs mesmo, além de alguns equipamentos como os respiradores. Os EPIs, como, né, por exemplo, uma máscara que antes custava 10 centavos, ela passou a custar R$ 4,00, R$ 5,00 a unidade. Naquela época de um crescimento muito acelerado dos casos de Covid. 10 centavos, R$ 4,00. Exatamente. Respiradores que antes custavam 20 mil, 25 mil reais, passaram a custar 100 mil, 85 mil. O que é mais importante é que, apesar do custo, nós não deixamos, a rede Mater Dei de saúde não deixou faltar nas nossas unidades. E ainda deu tempo da gente ajudar os hospitais públicos, né? Nós ajudamos a fazer aquisições de EPIs que naquela época estavam faltando em alguns hospitais. Nós ajudamos tecnicamente a comprar essas máscaras cirúrgicas, as luvas de procedimentos, aventais que eram fundamentais para que o paciente fosse atendido pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem. Além disso, nós disponibilizamos 180 leitos de CTI na unidade de Betim Contagem para o governo de Minas Gerais, para usar no hospital de campanha, né, quando fosse necessário. Então, mesmo com o aumento de custo, mesmo com a dificuldade de achar esses insumos, nós garantimos que isso fosse plenamente atendido aqui na rede Mater Dei de saúde e, além disso, ajudamos e fizemos tecnicamente, né, toda a assessoria ao governo de Minas, a Sinduscom, a FIENG, né, que foram parceiros em doações durante esse período difícil que a gente passou. Está claríssimo. Vou pedir para o Felipe concluir essa movimentação toda que o Mater Dei passou, concluir e, obviamente, falar sobre o que ele entende que ficou de valor de todo esse movimento. E agradecer aí o José Henrique, o Fábio e ao Mater Dei não só pela presença, mas pela contribuição que dá à saúde e ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil de maneira geral. Felipe, você então que está associado a essa visão de valor futuro, de novas formas aí de práticas da medicina, quais foram os recados que você escutou e o que você entende que fica daqui para frente para a gente concluir o bloco? Eu entendo, né, Gustavo, que o que ficou realmente é essa questão da união mesmo, sabe? Eu acho que o corpo clínico, os médicos, junto com a enfermagem, fisioterapia, corpo também administrativo, então a gestão trabalhando lado a lado com o corpo clínico, traz força para a gente. Eu acho que isso é o que nos torna forte, eu acho que é isso que nos diferencia de outros setores, e eu entendo que futuramente vai ser o que vai ficar, o que vai nos dar força para superar os desafios que vão ser pela frente. Eu acho que os desafios não acabaram, a gente está vendo aí uma onda
de reinfecção em alguns países aí da Europa, né, em alguns países fora. Eu acho que a gente precisa estar junto e também trabalhar na prevenção. Acho que a prevenção é o melhor, sem dúvida, é o melhor remédio para a gente, né? E mais uma vez, Gustavo e PCO, obrigado aí pelo convite. É uma satisfação e uma honra poder estar participando aqui com vocês. Obrigado, José Henrique. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Obrigado à Rede Mater Dei. E eu concluo aqui falando o seguinte: eu acho que tudo que a gente está escutando é mais positivo do que negativo em relação a todas as passagens e expectativas futuras. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo alertando. Não está na hora de relaxar, não está na hora de achar que a pandemia acabou, passou e morreu. Então, nós estamos num momento de um pouco mais de conforto, mas mantendo a atenção plena no que diz respeito aos cuidados que tem que ter. Higienização, máscara, o distanciamento possível e por aí vai. Muito obrigado aos três, valeu. Estamos seguindo agora para o próximo bloco. A gente continua aqui até às 22 horas de hoje com uma série de boas informações no nosso Conexão Saúde e Bem-Estar. Obrigado.